O filho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro, fez uma revelação lá bizarra, né? Você que escreveu essa matéria, né, Henrique? Exatamente, André. Conta aí, ele fez essa revelação bizarra. Não, peraí, deixa eu pôr o vídeo. Aí depois você passo para você. Olha só a revelação do Flávio Bolsonaro na sabatina. O então presidente Bolsonaro, quando na indicação do ministro André Mendonça, virou para mim e falou: Flávio, você não quer, o que você acha de você ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, já que se discutia que a indicação fosse de um evangelho, como ele havia prometido na campanha eleitoral. Eu falei: presidente, apesar de eu ser advogado, o que eu sou é político, o que eu gosto de fazer é política. Indique o nome do André Mendonça, que é preparado para essa missão, e eu vou poder ajudar muito mais o senhor aqui no Senado Federal. E eu acredito... Aí... Então, Henrique, conta pra gente essa revelação bizarra. Adri, eu estava acompanhando ao vivo ali, né? Tava, inclusive, mais de uma mídia aqui ligada ao mesmo tempo, acompanhando repercussão em algumas agências e também vendo, ou escutando no fone de ouvido, com uma outra tela ligada, vendo ao vivo. Quando eu ouvi isso, no primeiro momento, eu achei que eu não tinha entendido o que o Flávio Bolsonaro tinha falado. Eu, inclusive, recuperei, voltei um pouquinho e falei: não, preciso ouvir de novo se ele realmente falou isso. Eu acho que ele está falando do André Mendonça. Eu voltei um pouco a faixa e ele repetiu. Jair Bolsonaro tentou em 2021, quando abriu uma vaga no Supremo, Jair Bolsonaro tinha a intenção de nomear para o Supremo Tribunal Federal Flávio Bolsonaro, seu filho primogênito e uma nulidade jurídica. Esse sujeito é uma nulidade jurídica. Ele é formado em direito, mas ele é nada dentro do direito. Nada. Rigorosamente nada. Ele ia botar o filho na Suprema Corte. E aí o filho teria ponderado o que eu duvido que essa ponderação tenha vindo do Flávio Bolsonaro. Eu acho que pode ter vindo daquele entorno político que ficava ali orbitando no Bolsonaro, muita gente importante, gente do meio político mesmo, gente que nem o Ciro Nogueira, outras figuras políticas importantes. Alguém chegou para ele e falou: presidente, assim não, né? Botar o filhão, sem assim, formado em direito, que não sei nem se tem a carteirinha da OAB, botar o filhão no STF não rola. Mas Flávio Bolsonaro eu vou tomar como verdade, porque ele é um senador da República e é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele fez ali uma afirmação. Aquilo não foi uma... Ele não estava fabulando ali, nem exemplificando nada. Ele fez uma afirmação sobre um fato que teria sido real. Jair Bolsonaro queria indicar o próprio filho. E a parte que eu achei interessante é que ele ainda diz assim, ele ainda põe na conta do Davi Alcolumbre, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, da CCJ. Ele fala assim: eu acho que na época, se meu pai tivesse indicado, eu acho que eu até tinha me saído bem aqui na CCJ, aqui no Senado, e dava para me aprovar tranquilo aqui, se o presidente Alcolumbre me desse uma forcinha aí, me desse umas orientações, uns toques, acho que dava para me aprovar aqui e para aprovar no plenário. É muita disfarçatez. Como levar a sério um país assim? Não dá. Do que a gente se livrou, né? E ele fala com um tom assim: eu não aceitei porque eu sou político. Querendo dizer, né, que o Dino, ele fala: eu sou advogado, tá? Eu sou político. Só que o Flávio Dino, antes de entrar na política, tem uns mais... Ele foi juiz, professor de direito, né? Ele tem uma larga experiência, ministro da Justiça. Então não dá para comparar, né? Um currículo dos dois ali, né? E ele se achar que ele tinha aí atributos para essa vaga, né? E aí não foi teve outro momento também que ficou marcado nessa sabatina em relação à fala do Flávio Bolsonaro, quando ele tenta falar sobre a regulamentação das plataformas. Ele quer lacrar que não, na verdade não precisa de nada disso, de regulamentação, porque quem faz isso são as pessoas, e as pessoas já têm lei para isso e tal. E o Flávio Dino dá uma aula, inclusive, do papel do legislativo, porque se ele não acredita que é preciso regular as coisas, como todos os setores têm, então ele não teria que estar nem no legislativo, né? Porque o papel do legislativo é fazer as leis regulando, né, todos os setores da sociedade. Vou colocar aqui
o vídeo. Para lhe convidar a uma reflexão. O senhor diz assim, tem que ser perseguidos os criminosos, não os instrumentos. Com todo respeito, senador. Isso anularia a dimensão preventiva das políticas públicas. Se o seu raciocínio fosse correto, o senhor poderia ter em casa uma bomba atômica, uma bomba nuclear. Porque se os instrumentos não interessa a posse dos instrumentos, não haveria prevenção. E apenas uma atividade puramente repressiva. Ora, eu tenho outro sistema de crenças. Entre esperar uma criança ser violentada e para apurar o crime, eu prefiro prevenir para que a criança não seja violentada. Entre esperar que uma pessoa seja vítima de instigação ao suicídio para apurar quem instigou, eu prefiro lutar para evitar o suicídio. Entre você apurar um homicídio, a política pública, a política legislativa e mesmo o Poder Judiciário deve procurar evitar o homicídio. Aliás, os cânones de direito penal dizem que o direito penal tem uma dupla função, a função repressiva e a função preventiva. E é isso que eu acredito que a regulação cumpre um papel, defendendo, inclusive, a atuação do Congresso. Porque se você não acredita em regulação, você não acredita no parlamento. Porque a função precípua do parlamento é regular as condutas humanas. Eu, nesse caso, guardo essa discordância de Vossa Excelência, mas, claro, convido a sua reflexão. Muito boa, né, a explicação do Flávio Dino, né? Então a gente deixa, não precisa de lei, porque, né, deixa tudo. Ao usar o exemplo da bomba atômica, ele foi muito preciso. Seguindo essa lógica dele, você poderia, por exemplo, entrar numa balada em que todo mundo está bêbado e sair distribuindo revólver e pistolas para todo mundo, porque assim, quem atira não é a arma, é o cidadão que está atrás da arma. Isso é uma tremenda de uma bobagem. Se você disponibilizar a arma para todo mundo, vai começar a sair tiroteio em todos os lugares, até no meio da missa. Quando você permite redes sociais absolutamente desreguladas, uma terra sem lei, todo tipo de bizarrice, como nós temos visto. Nós vimos recentemente uma matéria do Fantástico que mostrava uma menina mutilando a genitália porque ela era incentivada e chantageada por um grupo de homens maiores de idade. Então, assim, é completamente absurdo. Você precisa regular as coisas. E como a Adri disse, e o Flávio Dino ontem disse também, se você não precisar regular nada, não precisa do parlamento, não é mesmo? O que você está fazendo aqui? Você está fazendo o quê aqui? Você faz leis. Leis regulam, não é mesmo? Você não acredita na importância delas, né? E assim, na prevenção de crimes, né? E a gente viu aí esse ano quantos ataques, né, às escolas e coisas que são ali incentivadas e articuladas nas plataformas de redes sociais. Então, assim, tem que ter algum controle, para evitar que novos casos aconteçam, novas vítimas, né?